Você está estudando para concurso e aí você leu uma matéria por inteiro. Pronto, leu tudo, toda a teoria, legal. E agora? Como é que você revisa? O que você faz com essa matéria? Qual é a dinâmica a partir daí? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Conseguir ler uma matéria por inteiro é um desafio, vai tomar bastante tempo e organização, mas a outra dúvida que surge é o que fazer quando você termina essa matéria. Como é que você revisa? Como é que você simplesmente evita ficar esquecendo aquilo que você estudou? É nessa linha que segue uma dúvida de uma aluna minha no coaching, que eu respondi a ela por e-mail, mas que eu vou compartilhar com vocês aqui a explicação. Só para contextualizar vocês, quem entra para o coaching, eu faço uma análise completa do estudo da pessoa e faço um e-book personalizado com passo a passo de como que ela deve estudar a partir dali. O resto do coaching é refinar as técnicas de estudo e manter a pessoa na direção certa, mas esse book personalizado no começo é o esqueleto de como a pessoa vai estudar a partir dali. E a dúvida dela foi: bom dia, Diogo, adorei o e-book, bons insights e mudanças que só quem está de fora consegue ver. Vou tentar segui-lo à risca e fazer acontecer, risos. Mas fiquei com algumas dúvidas. Você colocou as matérias que já finalizei em verde e devo vê-las só via questões e devo fazê-las por tópicos para detectar possíveis deficiências. A dúvida que ficou é: como farei as revisões? Qual a porcentagem ideal para eu seguir o próximo tópico? A porcentagem será líquida, já descontadas as questões erradas, tendo em vista que será o CESP? Caso não atinja esse percentual, devo voltar à teoria? Excelente dúvida e é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Quando os meus alunos terminam de ler uma matéria toda, eu peço a eles para refazerem todas as questões de fim de aula. A ideia é dar uma passada geral na matéria, treinando questões, porque essa resolução de questões dá aquele percentual de acerto, que permite saber se a pessoa está bem ou não. Muitas vezes você acha que está bem numa matéria simplesmente porque você gosta dela e não porque você está acertando questões o suficiente. E a dúvida que está surgindo para ela aqui é a seguinte: Diogo, beleza, vou fazer essas questões, mas e aí? E depois? Como é que eu reviso essa matéria? Fazer questões é revisar. E no mundo dos concursos, fazer questões é o melhor tipo de revisão que existe. Treinar, treinar, treinar questões de prova, preferencialmente da banca organizadora do concurso para o qual você está estudando. Então, muitas vezes eu simplifico e considero que é a melhor estratégia. Marcações, você já releu, você já utilizou, você tem alguns resumos, você já perdeu muito tempo fazendo os resumos, os resumos estão um pouco desatualizados, tem coisas que você está acertando, que você já aprendeu, que ainda estão ali nos resumos e você está relendo à toa. Nada disso é muito legal, mas fazer questões te dá direto a noção do que você está sabendo e do que você não está. E aí o que você faz? Está errando alguma questão? Vai lá depois, volta na teoria, veja por que você está errando, o que está acontecendo, o que você não aprendeu naquele assunto. Eu considero então que se você já estiver fazendo questões, não tem por que ficar voltando nas marcações de toda a matéria, ficar voltando nos resumos completos que você fez. Eu acho que se você estudar via questões e revisar o que você estiver errando, você está fazendo um estudo de mais eficiência, você está utilizando o seu tempo de uma forma mais eficiente. E qual é o percentual de acerto ideal? Bom, tem 2 percentuais de acerto. Se você está utilizando o material teórico, que tem aquelas questões no final da aula, no final do capítulo, o percentual de acerto tende a ser maior. Por quê? Porque você já viu aquelas questões, você já até as fez antes, já corrigiu. Então, eu diria que pelo menos 80% de acerto seria o ideal. De preferência, 85% a 90% de acerto para essas questões que você já viu, já corrigiu, já reviu, etc. Mas, se você estiver fazendo questões novas, questões aleatórias num site de questões, tipo QConcursos ou TecConcursos, aí o percentual de acerto tende a ser um pouco menor. Porque você nunca viu aquelas questões, você não sabe o gabarito delas à toa, você não teve questões ali escolhidas a dedo pelo professor. Então, muitas vezes, no material teórico, o professor utilizou questões que ele escolheu, que eram bem didáticas, que eram simples, que estavam com o gabarito certo. Muitas vezes, nesse site de questões, você encontra aquela questão problemática, que gerou polêmica e tudo mais. Então, o percentual de acerto tende a ser menor. Enquanto o ideal é você estar acertando em torno de 85% nas questões do material teórico, nesses sites eu acho que se você estiver acertando 75%, já está um percentual legal, 75% a 80%. No outro seria ali 85%, de preferência um pouco mais. Agora veja, esses são percentuais de acerto altos. Por quê? Porque você já leu a teoria. Não é a primeira vez que você está vendo aquilo ali,
não é a primeira vez que você está estudando aquele assunto, se você está utilizando material teórico, você já viu aquelas questões, então são percentuais de acerto altos. Se você está no começo dos seus estudos, está lendo a matéria pela primeira vez, está pegando as questões de fim de aula para fazer como exercício de fixação, o percentual de acerto tende a ser menor. Ele vai ficar em torno de 70% a 75% para aquelas questões do material. Nesse caso, o que eu digo? Se você estiver acertando menos do que 65% das questões, significa que você não está entendendo a aula muito bem. Abaixo disso, você tem que parar e ver, opa, essa aula aqui eu acertei 60% só, 55% só. O que está acontecendo? É melhor dar uma revisada nessa aula antes de seguir adiante. Aí, nesse caso, releia as suas marcações, releia os seus resumos, se você tiver feito, antes de seguir para a aula seguinte. Agora, se você estiver bem avançado mesmo, já leu a matéria inteira, está utilizando esses sites de questões para fazer questões novas, para tentar simular a prova, ou seja, você é um aluno avançado e você está meio que empacado nesse percentual de acerto, existem 5 passos para acertar mais questões. Esse é exatamente o título de um outro vídeo meu aqui no YouTube que vale a pena você ver. Ele vai aparecer aqui na tela agora no final desse vídeo. Eu sugiro que você assista. Esse é mais voltado para o aluno avançado, ok? Eu falo ali de alguns controles que são importantes para você medir o seu percentual de acerto e buscar essa evolução. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para receber notificações sobre os novos vídeos, clica no sininho do lado do inscreva-se, deixe seu comentário aqui para a gente conversar um pouquinho, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.